Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte aqui da equipe de gestão do Maxi Renda FI. É um imenso prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores sobre o Maxi Renda, como foi o quarto TRI de 21, um pouco também da nossa cabeça, perspectivas do que a gente vê para o fundo aqui para esse ano, tá bom? Vamos começar na página 3. A gente fala um pouquinho do cenário macro, né, Brasil, global. Foi um trimestre bastante desafiador. Então, ali fazendo um top-down mundo, né? Então, lá fora trouxe muita pressão aos ativos emergentes, no cenário que as economias desenvolvidas estão com uma postura muito mais de subjuros, uma vez que a inflação é um fenômeno global, então batendo recordes históricos de muitos anos ali nas economias desenvolvidas, e naturalmente traz ali um desvio do fluxo ali para essas economias mais desenvolvidas ali, e os ativos emergentes sofrem um pouco mais. E no Brasil, já não bastasse cenário, já continua ali, que a gente já veio falando do terceiro TRI, foi bastante pressionado, ainda questões fiscais ainda pressionam muitos ativos, questões ali do governo sobre auxílio, sobre ali mudanças, PECs, enfim, igual começou ali no meio do ano com os precatórios, traz muita apreensão sobre a solvência ali, sobre o regime fiscal brasileiro, e a curva de juros ali abriu muito, continua abrindo ali durante esse TRI. Nos juros ali, a Selic, o Copom continuou ali com fortes aumentos ali de 2 de 150 bips, ali até fala entre aspas, e correndo um pouco atrás da inflação, uma vez que ela foi muito pressionada, a gente vai ver mais à frente ali, extrapolou em muito a meta ali, fechando o IPCA, né, que é a inflação oficial, acima de 10%. Né? Isso de alguma forma ofuscou ali avanços importantes, o Brasil, assim, a vacinação foi muito forte, um ritmo muito bom, alguns dados bem importantes de emprego também, mas o macro ali continua um pouco nebuloso e ainda culmina com esse ano, que é o ano de eleições presidenciais, sempre bastante volatilidade, especialmente esse ano promete ali uma eleição bastante polarizada. Então, seguindo aqui no portfólio, que até um pouco a gente falou do cenário um pouco mais pessimista em relação ao que a gente via alguns 3 trimestres atrás, o Max Renda segue um portfólio bastante defensivo, então a gente sempre falou, né, muitos bons riscos de crédito, então riscos que suportam ali esses ciclos econômicos, e trimestre não foi diferente, tá? Além de cita também 2 investimentos importantes na classe de permutas, Vila Olímpia e Jardins, que cumpriu aquela meta que a gente sempre fala lá de inflação mais 12, 13, inflação da construção. Então, são projetos que a gente vê com muito bons olhos, uma vez que tem taxas, a gente fala de high yield mesmo, dos fundos mais high yield, embora com risco bastante controlado, em sua grande maioria aqui na cidade de São Paulo, que apesar de ser a praça mais concorrida, também é a praça mais forte no mercado imobiliário do Brasil. Então, a gente seguiu bastante confiante nessa classe e mais 2 desinvestimentos de muito sucesso. Tá? A gente segue ali falando também um pouco da nossa alocação. Então, seguimos essa mesma cabeça, dado o cenário um pouco mais complicado, a gente todas as alocações de CRI ali foram assim, muito defensivas. Cita alguns riscos aí de crédito, a gente fala Vitacom, PESA, que é a revendedora Caterpillar para todo o sul do Brasil, Apvida, que é AAA, uma das maiores operadoras verticais aí de saúde do Brasil, Arena MRV. Então, a gente conseguiu com essa tônica, e mesmo aproveitando um pouco esse cenário mais macroeconômico um pouco difícil, aumentamos as taxas médias do portfólio, embora com risco de crédito bastante bom, porque ali a gente fala o risk-free rate, né, a taxa básica ali subiu bastante, então aumentamos a rentabilidade, embora tenha o risco de crédito como um todo tenha sido bastante controlado ou até mesmo diminuído, tá? O setor imobiliário seguiu muito forte, embora a gente esteja um pouco mais cauteloso do que a gente vinha falando aqui nos últimos trimestres, principalmente para o cenário macro mesmo. Então, o custos ali dos insumos, né, a inflação da construção, que a gente chama do INCC, seguiu bastante pressionado, embora já tenha arrefecido em relação ao primeiro semestre, mas está estacionando um patamar alto, que pressiona as margens das incorporadoras,
e principalmente ali a média, alta renda, podem ter mais dificuldade em repassar esses aumentos de insumos, devido ao cenário que a gente está falando, de inflação, o desemprego ainda que tenha melhorado num patamar um pouco alto, e também um ponto que a gente sempre falava também, como que essas altas de juros, né, iam influenciar as taxas dos financiamentos bancários. Então, quando a gente está falando lá de que era 10% na média, foi para a volta de 7%, então, muito mais apartamentos e imóveis ficaram acessíveis a muito mais famílias. Com agora esse repasse, esse aumento de juros, a gente tem visto os bancos começando a repassar esses aumentos, então a gente segue um pouco mais cautela e, de novo, preconizando o que a gente vem falando, bons riscos de crédito aqui no nosso portfólio, quando a incorporadora a gente olha muito o balanço, a viabilidade dos projetos, de forma que a gente tenha bastante gordura, bastante margem de segurança aqui nas nossas operações, tá bom? A gente cita também aqui um pouco da rentabilidade, a gente vai falar no próximo slide. A base de cotistas fechou o ano com quase 490 mil cotistas, seguiu um aumento expressivo, maior do mercado ali, com bastante diferença para o segundo. E até aqui de primeira mão, a gente cita aqui que ao final de janeiro o fundo passou a marca de 500 mil cotistas. Em breve o número exato será aí divulgado ao mercado, tá bom? Ao finalzinho a gente vai ter um Q&A, a gente sabe, teve a decisão da CVM, dois fatos relevantes que divulgamos ao mercado, tanto da decisão do colegiado sobre distribuição de rendimentos, quanto do efeito suspensivo, mas teceremos comentários muito breves naquilo que for público, já divulgado ao mercado, ao final aqui no Q&A. Tá? Página 4, por favor. Tchau. A gente fala um pouquinho os principais resultados do fundo. Então, distribuímos aí uma média de 8,7 centavos durante o trimestre. Isso dá ali por volta de uns 149 do CDI, já considerando o efeito de impostos, tá? A gente considera bastante interessante, dada a isenção do produto e aliado ali ao portfólio bastante defensivo, como citamos, tá? Investimos aproximadamente 306 milhões de novos CRIs, igual a gente citou agora, em sua grande maioria, em nome de riscos de crédito muito consolidados, muito fortes, seguindo aquela tônica, né? Preferimos ter um portfólio, né, com taxas mais moderadas, embora a gente veja algumas gorduras e algumas taxas, alguns spreads, e fazer trading desses papéis, vender com compressão, de forma que a gente tenha uma rentabilidade interessante, juntando carrego mais trading, embora sim correr muito risco aqui de crédito. Tá? Então, continuando com a mesma cabeça, esses papéis de melhor risco de crédito também têm mais liquidez, a gente fala são mais tradables, e tanto frisamos aí que desinvestimos quase 182 milhões, comprovando a maior liquidez desses papéis. Tá? Investimos ali em 7 FIIs, total de 147 milhões, muito naquela tecla que a gente já bate, então, em sua maioria, ou é com a tese que a gente vê alguma arbitragem legal, fundos mais exclusivos, via 476, formado por Club Deals, às vezes não tão acessíveis ao público varejo, que a gente acha que tem uma arbitragem no mercado, assim, conforme esse fundo ganhar atração ali e virem a mercado. Ou então papéis que tenham, na sua essência, uma cara de CRI, vamos dizer assim, mas por motivos de estruturação vieram ao mercado na roupagem de FII, mas tenham, em sua essência, são papéis de com a cara de CRI, igual a gente vai citar mais um pouco mais frente, o LP11, que é basicamente muito parecido com o CRI de estoque, então conforme as vendas são realizadas, vai pagando a remuneração, que é uma remuneração fixa, e vai amortizando o fundo, ou SPVJ11, basicamente são contratos atípicos de pão de açúcar, que tradam um yield por volta de 8, embora CRIs, esse mesmo risco, esteja ali por volta de uns 5,5, 6. Então a gente acha que tem uma arbitragem legal. Por fim, citamos que investimos em 2 novas permutas, investimento ali próximo de 26 milhões, remuneração ali, média das duas de inflação mais 12, embora elas tenham alguns kickers, que a gente fala, que é alguns ganhos não precificados nessa taxa, que a gente acha que pode majorar esse resultado, conforme o bom resultado de vendas ali, melhor que a nossa viabilidade, que a gente considera super conservadora, tá bom?
Então, um pouco da DRE caixa do fundo, base cotícia, acho que a gente já comentou. Então, a gente pode falar mais um pouquinho do cenário macro a partir da página 6, por favor, Thiago? Primeiro, a gente começa falando um pouquinho do PIB. Eu acho que a gente também já vinha comentando. Ao começo do ano passado, estava um pouco mais otimista do que o mercado em relação ao PIB, e de fato se concretizou. A gente falava já por volta do 4%, enquanto o mercado estava por volta dos 2%, e tudo tende aí que o PIB feche por volta desses 4,4%. Tá? Embora o cenário para esse ano, igual a gente já falou, é um pouco mais turvo, inflação, juros altos que deprimem um pouco a economia, a confiança em relação ali às eleições. Então, o PIB estimado para esse ano já é um pouco mais próximo da estabilidade. Então, reforçando, nesses ciclos que o Brasil sempre passa, historicamente sempre passa, a importância de ter um portfólio de crédito que é bastante sólido, igual o que é o caso do Maxi Renda, tá bom? A Selic, igual a gente já falou, veio de um aumento muito forte. Então, até março do ano passado, a gente estava em 2%. Hoje, menos de um ano depois, a gente já está em quase 11%. Então, questão da inflação que foi um fenômeno global. Então, as cadeias de logísticas, commodities, basicamente a falta em tudo. Oferta e demanda foi muito deslocada nesses últimos 2 anos. E no Brasil não foi diferente, além de efeitos de consumo reprimido, inflação do serviço, conforme a economia vai reabrindo. Então, a inflação foi muito pressionada e os juros estão, vamos dizer assim, correndo atrás um pouco dessa inflação. E a expectativa aqui da área econômica da XP Asset é que ela, ao final desse ciclo, se encontre um patamar próximo de 12%. Tá? Então, seguindo aqui na próxima, a gente fala um pouquinho da indústria, ainda segue muito pressionado, bastante deprimido. A comparação com a 2020 foi uma base muito baixa, então está por volta dos índices de 19, tentando se recuperar aí toda essa quebra que a gente falou, logística, de insumos e tal, que a gente tem vivido aqui globalmente. Tá? O índice de confiança, acho que reflete um pouco tudo que a gente falou, dessa deterioração de expectativas, do PIB, um ano de juros mais altos, que inibem investimentos, né? Então, cuja oportunidade de novos investimentos. Então, naturalmente, a confiança ali, tanto empresariado, índices expectativas, varejo ali, retraíram ali para índices interessantes que a gente estava vendo ali 2 trimestres atrás. Tá? Então, na página 8, que a gente já falou bastante da inflação, então seguiu muito pressionada, a gente também falava, né, que o IPCA de alguma forma ia sofrer o efeito ali que a gente via no GPM, do câmbio, que dado que o GPM é uma inflação mais do atacado ali, dos insumos, então naturalmente, de alguma forma, a economia reabrindo seria repassada ali ao varejo, que é grosso modo a inflação mais ali oficial, que é do IPCA. Então segue muito pressionado. A gente vê que nesse começo do ano a inflação sofre recorrentes revisões ali no Boletim Focus dos economistas. Então, a conferir aí como se comportará o IPCA ao longo desse ano. A previsão aqui também da nossa equipe econômica é de 5,6, um pouquinho acima aí do que fala ali o Boletim Focus, tá? Então, o dado de emprego também acho que foi um dado que veio bastante forte, tem melhorado ali ao longo do ano, embora o CAGED de dezembro tenha vindo um pouco mais fraco, ali um pouco abaixo do mercado, mas ano passado acabou tendo uma criação de empregos formais ali de mais de 2.700.000 vagas, tá? Então, de alguma forma recuperou, mas ainda é bastante delicado, ainda tem muita para voltar em relação ao patamar ali pré-crise, tá bom? E por último, falando aqui minha parte da performance da página 10, fala um pouco da rentabilidade do fundo em relação ao FIX, né, considerando os rendimentos, um pouco da distribuição que a gente falou, então tem vindo aí por volta de 8, 9 centavos nos últimos meses, né, distribuição caixa, a liquidez do fundo que aumentou consideravelmente ali a partir do início de 2020, final de 19, e a base de cotistas ali que a gente também sempre frisa ali, dá uma liquidez interessante para o fundo.
E, de novo, aqui em primeira mão, ultrapassamos a barreira de 500 mil cotistas aqui ao final de janeiro. Então, acho que foi um pouco dos highlights do fundo nesse quarto TRI de 21. Passar aqui a palavra para o André Mazetti, que é o gestor do fundo, e ao final a gente pode falar um pouco mais ali na perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Evandro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui quem está nos ouvindo, dando continuidade aqui na apresentação no slide 12. Bom, vamos lá. Acho que a turma já conhece bem o fundo, né? O Maxi Renda é um fundo de gestão ativa, né, em multi-estratégia, né? Sendo que a primeira estratégia seria o book de CRI, né, que hoje representa aí 72% do patrimônio líquido do fundo, seguido aí pelo book de permutas financeiras, né, com 14% do patrimônio líquido do fundo, e por fim, o book de fundos também aí com 14% do patrimônio líquido. Explicando aqui, pessoal, bem rapidamente, né, os books do fundo. Bom, os books de CRI e permuta, né, são alocações estratégicas, ou seja, são alocações de maior importância aqui para o fundo. É o que a gente costuma sempre mencionar, que é o coração do fundo, né, o core do Maxi Renda. O book de fundos, né, conforme adiantado aí pelo Evandro, basicamente nós enxergamos de duas formas, né? Primeira, meramente tático, para fazer ali arbitragens, ou seja, movimentos pontuais, né, e de oportunidade para gerar um ganho de capital em um curto espaço de tempo, né? E segundo, em alguns casos, né, acho que a gente vai explicar um pouco mais adiante com casos reais, são posições em que a gente enxerga como uma estratégia muito similar aos CRIs na sua essência, né? Ou seja, tem um fundamento de crédito muito forte por trás. Então, basicamente, se assemelha muito realmente a um CRI, que é o grande core aqui do Maxi Renda. A gente sempre fala, né, sempre falou nas últimas conferências, né, nos calls anteriores, que o target aqui de alocação no Maxi Renda, ou seja, né, o objetivo de alocação seria basicamente 80% do patrimônio líquido do fundo em CRI e 20% em permutas financeiras, ou seja, operações mais high yields, que também a gente vai explicar um pouco mais adiante. Mas isso, pessoal, claro que num cenário de juros mais baixo, né? Conforme explicado aí pelo Evandro no início da conferência, né, na parte macro, o ano de 2002, né, será um ano de juros mais alto novamente, né? E com isso, né, o custo de oportunidade muda significativamente. Dada essa nova realidade de juros que a gente hoje já se encontra e obviamente, como todos sabem aqui, essa previsão, né, de juros futuro ali já consegue ter uma boa ideia aonde esse patamar de Selic vai terminar. A gente começa aqui a pensar, né, em reposicionar um pouco, né, o fundo para deixar, né, o fundo numa exposição talvez menor em permutas do que essa relação de 80-20, tá? Hoje, como eu falei, estamos com 14%, né? E deixar talvez mais em exposições em CRI high grade, né, de preferência indexados a CDI, e com isso o fundo, né, vai gerar mais resultado caixa no curto prazo, né? E com juros em patamares mais altos, né, os high grades começarão a remunerar muito bem o fundo aqui, o Maxi Renda, sem que a gente precise tomar maiores riscos. Então, no final do dia, a gente vai ter, né, depois, né, desse reposicionamento desse mix que eu estou adiantando aqui, a gente pretende ter um produto mais seguro do que a gente já tem hoje, né? A gente sempre teve essa cabeça muito conservadora, como o Evandro até, inclusive, já mencionou no início aqui da conferência, mas agora em momentos de juros muito mais altos do que a gente, né, presenciou aí nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, tem que realmente posicionar o produto para deixar um produto ainda mais atrativo do que o Maxi Renda já é, tá? Partindo aqui para o slide 13, sobre o, né, o book aqui a gente tem basicamente a alocação da carteira, né? Então, sobre o book de FIIs no gráfico superior da esquerda, podemos notar aí que a maior posição é no fundo SPVJ, né? Evandro também já deu uma antecipada aqui nessa posição. A gente já vem explicando nas últimas conferências também a ideia desse investimento. Então, aqui, só aprofundando um pouco mais, é um fundo imobiliário em que a gente enxerga realmente como uma ótica mais similar a um CRI do que fundo imobiliário propriamente dito. Também nessa dinâmica de club deal, ou seja, um acesso mais restrito de investidores a esse produto.
Aqui, por que a gente enxerga mais, né, numa ótica de CRI do que fundo imobiliário? Basicamente, SPVJ, né, são vários contratos atípicos, por volta de 10 a 11 contratos, com uma concentração muito grande aí no Grupo Assaí, algo em torno de 95%, né? E esses contratos têm características de crédito, porque basicamente são contratos de longo prazo, né, com multas rescisórias equivalente a todo o saldo de contrato. Então, basicamente, aqui na Maxi ainda corre risco de crédito do locatário, por isso, né, a gente costuma sempre mencionar que são similares aos CRIs. Sobre a operação, por exemplo, aqui, HBR H11 é uma tese similar, né, sendo que 50% seriam contratos atípicos, ou seja, esses contratos também mais fortes, né? E nesse trimestre, acho que a grande novidade aqui de posição nesse book, nós montamos uma posição no fundo IDGR11, que é um fundo imobiliário, né, com a turma da Elbor. É uma tese similar a um CRI de estoque, né? Ou seja, de novo, é muito parecido ali com um book de CRI. No entanto, foi encarteirado, né, foi empacotado em um fundo imobiliário. Então, aqui, pessoal, é um investimento que paga juros mensais de CDI mais 3 ao ano, e conforme vai monetizando as vendas das unidades autônomas, né, ou seja, do estoque, isso vai amortizando as cotas do fundo. Tá? Sobre o nosso book de CRI, né, o gráfico superior da direita, nessa data aqui, enfim, no final do ano, a gente encerra aí com 66 posições, 66 papéis, sendo 90% do saldo alocado em high grade, né? Então, isso mostra que realmente o Maxi Renda tem uma exposição a risco de crédito muito segura, muito forte, né? E 10% em operações mais high yields, né? Ou seja, com retornos mais elevados. Aqui vale mencionar que boa parte dos CRIs alocados, né, pelo Maxi Renda, como o Evandro também mencionou, são frutos de originações próprias aqui, né, ou seja, minha, do Evandro, enfim, todo o time aqui da XP Asset focado aqui em crédito imobiliário, e com isso a gente consegue alocar aí bons ativos, né, com o que a gente fala de prêmios intrínsecos, né. Então, basicamente, a gente consegue, a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos no mercado secundário, né, e não carregar esses ativos somente até o vencimento. E pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, ou seja, nomes bem conhecidos no mercado, né, o Evandro já mencionou vários que a gente fez alocação aí nos últimos meses, isso nos permite a vender com bastante facilidade, né, esses papéis no secundário. Então, um exemplo que eu sempre costumo dar, né, ou seja, imaginem que ativos que o mercado tomaria, por exemplo, por inflação mais 7, né, por hipótese, a gente consegue originar aqui dentro da gestora, estruturar, né, fazer todo o trabalho de originação e estruturação por uma taxa mais alta do que essa que o mercado tomaria. Então, por exemplo, IPCA mais 8, inflação mais 8, e vender pelos mesmos inflação mais 7. Então, a gente consegue operar muito a questão aqui de juros com esses ativos mais líquidos, dada essa facilidade, né, de serem nomes mais conhecidos e terem, por consequência, mais liquidez no mercado secundário. Né, por conta disso, né, a gente vendeu aí mais de 180 milhões aí em 12 CRIs, conforme também mencionado aí pelo Evandro no início da apresentação. Então, isso mostra realmente quão ativa é a nossa gestão dentro aqui do Maxi Renda. Sobre o book de permutas financeiras, né, foram alocados aí em 2 novos projetos, com retornos aí de aproximadamente inflação mais 12, mais performance, que é esse kicker que a gente comentou. Então, ali, né, com esse kicker adicional, que é uma taxa que não está precificada na curva da operação, estamos falando de taxas all-in que podem girar em torno de inflação mais 15, inflação mais 16, retornos bem interessantes, sobretudo quando a gente analisa aí, né, a inflação aí da construção que veio num pace bem alto aí ao longo dos últimos meses. Hoje o fundo tem aí 24 obras no portfólio, e eu acho que aqui vale também, pessoal, dar uma relembrada como é que esses investimentos são feitos, né? Então, basicamente, as permutas financeiras, né, são investimentos de desenvolvimento imobiliário residencial, tá? Em parceria aí com boas incorporadoras, que a gente tem bom relacionamento aí no mercado. O Maxi Renda tem os principais riscos do setor aí mitigados, então, como, por exemplo, custo de obra, né, um eventual estouro de custo de obra, reclamações de mutuários, reclamações trabalhistas aí das construtoras, embargos de obra, atraso, etc. Tudo isso está totalmente mitigado na estrutura aqui do Maxi Renda, dos investimentos que a gente faz. E, basicamente, o Maxi corre, né,
né, corre o risco da receita do projeto. Então, o Max Renda tem um percentual da receita do projeto, como se fosse um imposto sobre as receitas aí, independente do resultado em si do projeto. Então, o que a gente costuma sempre mencionar, né, a linha de cima de uma DRE, né? Então, o Max Renda não corre o risco do lucro do projeto, ou seja, de margem, ou seja, não precisa ter lucro naquele projeto, obviamente, para o Max Renda ter o seu retorno. Claro que a gente sempre analisa também o lucro para né, ter uma operação mais saudável, mas em situações que eventualmente poderiam estressar, o Max Renda está totalmente né, com esse risco mitigado. Então, basicamente, realmente é o risco da receita que o Max Renda corre, né? Então, são projetos super bem localizados, né, na sua grande maioria, de fato, na cidade de São Paulo. E dando, acho que um pulo aqui para o slide 29, já que você puder ir lá, a gente consegue entender um pouquinho como é que é a dinâmica do fluxo de caixa das permutas, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, como é que funciona a nossa dinâmica de fluxo de caixa das permutas, né? Olhando aqui, né, da esquerda para a direita, nós temos alguns marcos, né? Então, temos, por exemplo, o primeiro é o lançamento do projeto, depois de 6 meses, em média, né? Claro que isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, entre o lançamento e o início de obra, mais ou menos 6 meses de prazo. Entre o início de obra até o habite, indo mais para a direita, a gente tem ali, né, prazo médio da construção de um edifício, 3 anos. E depois do habite até o término realmente do projeto, que é o que a gente chama de repasse, é um prazo médio de 6 meses, né? Então, notem que entre o lançamento, né, lá da esquerda, até o habite, estamos falando ali de 3 anos e meio, né, na média. E nesses 3 anos e meio, a gente recebe mais ou menos 20% do fluxo de caixa das unidades vendidas. Então, notem que em 3 anos e meio, o permutante, ou seja, que o Max Renda não recebe tanto dinheiro, ou seja, tanto fluxo de uma obra, né? E a gente recebe bastante, né, depois do habite, né? Ou seja, numa duration muito curta de 6 meses, existe uma concentração muito forte, ou seja, 80% do fluxo na média das unidades vendidas são recebidas pelo Max Renda. Então, aqui, basicamente, né, o que a gente sempre recomenda é que nos nossos relatórios mensais, que a gente sempre divulga ali por volta ali do meio do mês, a gente sempre menciona ali quais são as datas e todas as informações de cada projeto. Então, ali é importante olhar as datas do habite, porque é depois dessa data que boa parte do fluxo de caixa são retornadas aqui para o caixa do fundo, tá? Esse é um pouco da dinâmica, como funciona uma permuta financeira e como é que é o seu respectivo fluxo de caixa. Bom, voltando aqui para o slide 18, né, a gente fala um pouco aqui sobre o mercado de CRI, né? Aqui nesse slide, a gente sempre vem dividindo aí com vocês o nosso otimismo, né, com esse mercado, né? Aqui eu gostaria de destacar que o mercado de CRI, mais uma vez, né, continua aí muito aquecido e promissor. Nós aqui da XP Asset, né, sempre acreditamos que os CRIs, né, os CRIs serão sempre, né, daqui para frente serão fontes de financiamento cada vez mais relevantes, né, substituindo aí fontes de captação como poupança e FGTS, né? Inclusive, se a gente pegar uma informação importante, né, aqui sobre a poupança, né, em 2021, a captação líquida da poupança foi bem negativa, né, com mais de 35 bilhões de saída líquida. Além disso, em janeiro de 22, ou seja, mês passado, o resgate líquido da poupança bateu recorde, né, chegou a quase 20 bilhões. Então, vou até repetir essa informação porque ela é muito relevante, né? Ao longo de 2021 inteiro, ou seja, o ano inteiro, né, né, o resgate líquido foi de quase 36 bilhões de reais, e só em janeiro de 22, apenas um mês, foi de quase 20 bi. Então, assim, de resgate líquido, o pace desse bolso, né, de resgate desse bolso, ele está, né, de forma relevante sendo enxugado, né? Então, isso basicamente reforça bastante a tese que a gente vem falando, né, que os CRIs aí ganharão cada vez mais relevância aí no financiamento do setor. E entrando um pouco no detalhe desse gráfico, notem que no gráfico aqui a gente tem, né, o estoque de CRI em 2021 bateu o recorde histórico, atingindo aí mais de 106 bilhões, superando, né, os 79 bilhões do ano anterior, 2020. Isso dá um crescimento aí anual de quase 35%. E o volume emitido em 2021 atingiu 34 bilhões de reais, né? Basicamente foi o saque que teve de poupança ali, né, que eu acabei de mencionar.
E esses 34 bilhões é mais do que o dobro de emissão de CRI do ano anterior. Então, de fato, o mercado brasileiro fechou, de uma certa forma, aí, o ano de 2021 com a maior emissão de CRI da história, né? Esse gráfico fica bem fácil de ver isso, e não tem como ficar realmente animado aí com a relevância aí que os CRIs estão tomando no mercado, tá? Seguindo para o slide 19, a gente também sempre, né, explica aqui um pouquinho desse fluxo de caixa. Então, aqui a gente tem basicamente um fluxo de caixa dos CRIs, né, projetados aí para os 12 meses. Nesse fluxo, a gente consegue passar aí uma visibilidade bem interessante por rúbrica, lembrando que os recursos referentes às amortizações dos papéis são reinvestidos, né, ou seja, são essas barras em azul claro, e os recursos referentes aos juros e correções são distribuídos aos investidores do fundo, né, nas cores mais escuras aí desse gráfico. Claro que, né, a gente sempre dá essa ressalva aqui, isso é só uma foto, né, e com base na nossa gestão que é extremamente ativa, né, ou seja, compra e venda de ativa muito intensa, né, na gestão ativa, esse fluxo muda completamente, né? Como eu falei, ao longo do trimestre a gente vendeu mais de 180 milhões em papéis e compramos aí pouco mais de 300 milhões. Então, essa dinâmica dessa foto muda completamente a cada trimestre, mas é bom para ter uma ideia, passar um pouco de um guidance, como é que seriam o futuro aí desses CRIs, caso nenhuma mudança aí acontecesse. Sobre os CRIs estressados, né, como a gente sempre menciona aqui, são 4 operações, bem pouco representativa aqui no patrimônio líquido do fundo, menos de 0,5% aí do patrimônio. Não tivemos aí grandes atualizações no trimestre. Talvez no próximo trimestre a gente tenha aí atualizações referente à execução de um imóvel, que seria basicamente aí levado para a monetização, né, dali para frente. Mas muito provavelmente no próximo trimestre a gente vai ter aí algumas atualizações sobre esse ponto. Pulando para o slide 22, por favor. Aqui a gente consegue ver que os CRIs estão, né, com uma indexação bem dividida, né, entre inflação e CDI, pouco mais para o IPCA, tá, de fato. O nosso pipeline para novas operações estão muito, muito concentradas, né, e muito voltadas para a CDI, né, que obviamente vai beneficiar muito o fundo com essa abertura toda de juros, né, que está acontecendo. Como vocês viram aí, a gente praticamente não tem caixa no Maxi Renda, mas a gente vende muito papel, como a gente já explorou aqui vastamente. Então, a ideia realmente é usar esses recursos para alocar, né, nesse nosso pipe mais voltado para a CDI. Tá? Pulando aqui para o slide 28. Bom, aqui, pessoal, aqui a gente fala um pouquinho mais, né, nesse slide sobre o mercado imobiliário residencial, né, cujo Maxi Renda tem exposição por meio do book de permutas, tá? Aqui a gente consegue ver que na pesquisa do Secovi, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, conseguimos ver aí que o VSO é venda sobre ofertas, né, um indicador bem importante para medir a absorção das vendas das unidades. O VSO dos últimos 12 meses na cidade de São Paulo foi de aproximadamente 56%, né, 55,9% para ser mais preciso, praticamente estável com o ano anterior, mas é uma estabilidade em um patamar bem, bem alto, né, ou seja, mostra que o mercado segue bem aquecido e bem resiliente. A gente consegue ver no gráfico que as vendas e lançamentos continuam em ritmo muito forte. Se a gente analisar aqui rapidamente as vendas acumuladas de 2021 sobre 20, né, o ano 2020, houve um crescimento aí de 33%. Então, isso mostra que realmente essa indústria está bem resiliente. Então, nesse sentido, isso nos dá um certo conforto que o nosso book de permuta financeira ainda está em um bom momento, né? E não deve sofrer com essa turbulência macroeconômica que a gente está, obviamente, vivendo, sobretudo nesse ano eleitoral, que sempre traz, né, volatilidade para o mercado brasileiro. Por outro lado, como eu falei no início da minha fala, que né, acreditamos que para que esse produto, né, fundo imobiliário, né, essa classe de ativo, que depende de fluxo de caixa, né, de forma imediata para trazer uma boa remuneração para o cotista e com esse patamar de juros mais abertos, ajustar o mix de estratégias, né, ou seja, de books, de forma que, né, tenhamos aí mais alocações em ativos com menos risco, né, pagando juros nominais bem altos, né, dada a forte abertura aí de CDI e Selic, talvez de fato seja aí mais benéfico para o fundo tirar um pouco o pé
de alocações em permutas, tá? Em resumo, né, ou seja, o que eu estou falando aqui é que mexendo esse mix de produto, né, ou seja, o fundo, né, entregaria no curto prazo retornos bem mais atrativos com riscos muito mais baixos, né? Então, é um momento, né, a gente já viu esse filme antes, estamos no momento aí de juros altos novamente, então tem que saber aí operar nesse mercado mais alto, né, com riscos também distintos, para, de fato, entregar um melhor equilíbrio de risco-retorno para o investidor. Bom, pessoal, vi que aqui temos já bastante perguntas, tá? Então, a ideia, acho que vamos abrir aqui o espaço para perguntas e respostas, e a gente vai batendo uma bola aqui. Boa tarde a todos. Então, começando com algumas perguntas. O fundo hoje contém caixa disponível. Qual o alvo do destino? Então, acho que como a gente falou, fechou com caixa muito baixo, por volta de 1%. Então, é basicamente o caixa ali mínimo mesmo para distribuição de rendimentos, pagamento de despesas. Então, o caixa já está no nível, apesar que a gente tem um pipeline bastante interessante, conforme a volta natural, papéis vencem, papéis são vendidos, a gente tem um pipeline interessante aqui, igual o André falou, pouco mais voltado ao CDI ali para reequilibrar um pouco de indexador. Tem uma pergunta, sabendo informar se o saber informar se o fundo foi alvo de uma denúncia para a CVM ou investigação direta? Pessoal, assim, é normal assim, a comunicação da CVM com os players, com os fundos, questionando alguma coisa ou outra, é super comum, é rotineiro até nos fundos, só que obviamente essa daqui foi tomou maiores proporções, mas foi uma comunicação normal, comum da CVM, igual assim, a maioria das assets gestoras passam, e tomou uma proporção ali um pouco maior do que costuma ser. Mas não foi nada muito específico, denúncia, nem nada. Tem uma pergunta também. Poderia comentar se o resultado contábil para o ano de 2020, mas acredito que seja 21, tá? Vai estar com o mesmo problema que a CVM questionou. Pessoal, a gente até colocou no fato relevante do dia 25 de janeiro, o fundo em 2021 fechou com resultado contábil positivo, tá? Então, assim, não se enquadra nessa situação, embora ali isso ainda, né, não foi algo definitivo, a gente ainda está teve a questão do efeito suspensivo ali, a gente está discutindo ali a melhor forma, e como a gente falou, haverá o pedido de reconsideração aqui a ser protocolado aí nos próximos dias, tá? Mas 21, de novo frisando, fechamos ali com resultado contábil a princípio, né? Está passando por auditoria, mas tudo indica ali que tem resultado contábil positivo, tá bom? Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui sobre os fatos relevantes, né, de janeiro e fevereiro. Então, basicamente, sobre os fatos relevantes publicados aqui em 25 de janeiro e 1º de fevereiro, como todos já sabem, a discussão toda gira em torno do conceito de distribuição de rendimentos, né? Basicamente, a decisão foi na linha de que fundos imobiliários, e isso ficou mais específico depois da nota da CVM, né, em fevereiro,
né, ou seja, que fundos imobiliários não poderiam distribuir mais do que, né, os rendimentos, né, mais rendimentos que os lucros contábeis acumulados, indo um pouco para a base literária, né, ou seja, a Lei 8668 de fundos imobiliários, né, basicamente a lei determina que fundos devem distribuir no mínimo 95% dos lucros apurados no regime de caixa, com base em balancetes semestrais. Aí, né, entra o conceito de lucro caixa, que já gerou muita polêmica no passado. Então, esse assunto, ele não é novidade, né, para quem já acompanha essa indústria há muito tempo, sabe que esse assunto, ele já é polêmico, né, já é de longa data. E dado que, né, voltando um pouco na questão da base literária aqui da lei, dado que em um único parágrafo da lei tem essa redação que mistura dois conceitos completamente distintos, né, que é o lucro caixa e o contábil, ou seja, a competência, porque a lei fala em balancetes, né, e na contabilidade, balancete, os contadores usam o conceito de competência. Ou seja, no longo prazo, essas duas coisas podem até se conversar, mas existe uma diferença temporal entre ambos na largada, né, principalmente quando a gente fala de uma diferença dentro de um semestre, né? Então, em função dessa dificuldade da redação da lei, em 2014 e 2015, a CVM soltou aí 2 ofícios circulares, regrando o mercado, deixando bem claro que os eventos não caixa, né, eles deveriam ser, de uma certa forma, expurgados da conta para chegar no resultado distribuível. E dessa forma, o Max ainda sempre seguiu ao pé da letra essa prática. E sobre o Maxi Renda em específico, os mais antigos aqui também, que conhecem o fundo há mais tempo, vão lembrar, ao longo dos últimos anos, o fundo tinha contabilizado prejuízos acumulados em função de remarcação de ativos estressados que não haviam sido alienados, né, ou seja, não tinham sido vendidos, numa questão realmente de marcação. E o Maxi Renda tinha uma carteira com bastante ativo estressado, que hoje não é mais uma realidade, né? Essas remarcações geraram esses resultados contábeis negativos, né? E o Maxi Renda, como o Evandro mencionou, fechou o ano de 2021 com resultado acumulado positivo, né, por volta aí de 4 milhões, ou seja, no azul. Esse resultado está sendo auditado, né, dado que a gente acabou de virar o exercício social e boa parte dos fundos da indústria estão nessa fase, nesse rito ordinário de auditoria. Não é algo específico aqui do processo CVM. E, obviamente, caso essa decisão do colegiado seja a nova prática da indústria, o Maxi Renda não precisaria fazer retenções de distribuições para compensar com prejuízos acumulados, porque o Maxi Renda não tem mais prejuízos acumulados, tá? Nós explicamos isso no fato relevante lá de 25 de janeiro. Então, esse ponto aqui né, que eu acabei de mencionar, acho que mata boa parte das dúvidas que eu estou recebendo aqui, a gente está recebendo aqui no Q&A. Sobre o processo, né, vale ressaltar que não foi uma decisão unânime, né, ou seja, o colegiado da CVM, né, ficou ali, dividida na decisão. Como todos viram aí na terça-feira, dia 1º de fevereiro, a CVM aceitou o pedido de suspensão da decisão e até o dia 15 de fevereiro aí o administrador do fundo, que administra aí o fundo, né, o BTG, vai enviar o pedido de reconsideração. Então, basicamente esse né, o estágio aí que nós estamos. E é claro também, pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas em relação a como é que seria o futuro, se tendo uma decisão dessa definitiva ou não. Acho que, né, conforme a gente já mencionou, acho que precisa realmente esperar aí o desenrolar desse processo para que tenha aí alguma comunicação para o mercado, né, com as novas diretrizes, ou que seriam novos entendimentos ou mais esclarecimentos. Então, acho que não adianta ficar aqui imaginando o que seria uma futura prática para esse mercado, mas a gente, de novo, sempre acredita aqui que a autarquia tem como objetivo né, sempre defender os interesses dos investidores. Esse é um dos principais objetivos da CVM, assim como fiscalizar e monitorar os players, né, os administradores e gestores. Então, como o Evandro mencionou, é um trabalho rotineiro da CVM, né, faz parte do job description da CVM esse tipo de comunicações, interlocuções com players do mercado. Então, realmente, é o que a gente acredita que algo muito razoável vai ser decidido aí, né, para essa indústria.
André, tem mais uma pergunta aqui. Para vocês da equipe, qual o diferencial do Maxi Renda em relação aos outros fundos de papel? Legal, bacana. Essa pergunta é muito boa, né? Que na nossa visão aqui do time de gestão, qual que é o grande diferencial aqui da XP Asset no Maxi Renda, né? É uma gestão extremamente ativa, né? Uma gestão muito parecida com o que a gente enxerga, né, nos fundos de crédito privado, renda fixa aí, né, os fundos que a gente chama de 555, em que o gestor realmente não se preocupa só em alocar em papéis e segurar até o vencimento. Aqui o grande objetivo né, do nosso time aqui de gestão é extrair o máximo de alfa, né, de retorno para os nossos investidores. Então, um grande diferencial que o Maxi Renda tem aqui em comparação com os demais comparativos de mercado, né, é essa originação ativa que o time tem. Então, obviamente, o tamanho do Maxi Renda nos permite aqui fazer operações em que a gente aqui origina em carteira 100%. Com isso, a gente elimina custos de estruturação desses CRIs, e nos permite a gerar um ganho de capital interessante para o investidor. Então, resumindo bastante, é como se o Maxi Renda corresse riscos de crédito bem tranquilos, né, bem moderados, bem baixos, e ainda conseguisse fazer, né, uma taxa interna de retorno de operações, em alguns casos, até comparáveis com high yield. Então, esse acho que é o grande atrativo do Maxi Renda, quando a gente compara com outros fundos da indústria. A grande maioria não trabalha muito essa venda no secundário. Então, realmente, é uma gestão extremamente ativa e isso, sem dúvida nenhuma, é um diferencial aí para o investidor. O Felipe pergunta aqui também. Já que o caixa disponível está apenas com 1%, qual seria a estratégia para aumento deste caixa e qual o nível de risco da estratégia? O grande ponto aqui é o seguinte, né? Como a gente até mencionou, né? A gente faz muita gestão ativa com o nosso portfólio mais líquido, que são os CRIs. Então, atualmente, a gente tem 72% aí em CRI, que são as nossas operações mais líquidas, ou seja, desses 72%, 90% são operações high grades, ou seja, operações que têm bons nomes de crédito que a gente consegue vender com facilidade no secundário. Então, a geração de caixa, ela vem desse secundário muito forte, né? A gente até mencionou aqui, né, foi feito aqui um resultado no primeiro trimestre muito forte, né, vendemos muita operação no trimestre, então a ideia é gerar caixa justamente com esses ativos mais líquidos, acompanhados de ganhos de capital. Tem uma pergunta também, parece que o MXRF, quando comparado aos pares, né, devido às permutas, possui um pouco mais de risco, embora o rendimento associado não acompanhe. Então, um pouco disso, acho que a gente já falou, a questão que é justamente o regime de caixa versus ao contábil, né? Então, aqui no Maxi Renda, a gente faz a distribuição que a gente julga ser mais conservadora, que é, de fato, quando tem o caixa, igual a gente viu, o André passou o fluxo das permutas, e a gente colocou no último relatório mensal, aproximadamente 200 milhões das permutas que investimos ainda não distribuíram nada de rendimentos. Embora estejam com uma marcação contábil muito forte, a lei do inflação mais 12, 13, a gente acha que até ao longo aqui de 22 temos alguns desinvestimentos, algumas saídas, que a gente acha que vai fazer um catch-up interessante aqui da volta do caixa e dos rendimentos, tá? Então, o caixa versus o contábil, às vezes tem essa diferença um pouco temporal, que pode, nesses momentos de inflação pressionada, e, em relação aos fundos que estão distribuindo contábil, parecer que está um pouco atrás da curva, tá? O Fran Sérgio pergunta aqui também se há interesse em investir em outros tipos de ativos, fora de FII. O objetivo do Maxi Renda realmente são essas três estratégias que a gente mencionou aqui no início da conferência, né? Ou seja, estratégia de CRI, estratégia de FOF e estratégia de permuta financeira. Esses são os três classes de ativos que o Maxi Renda tem como mandato aí principal.
O Tum pergunta, existe a intenção de fazer nova emissão? E se sim, existe o compromisso de não fazer abaixo do valor patrimonial? A ideia é dar assim, por hora a gente não enxerga aí horizonte para sair com emissão do MXRF, tá? Caso isso aconteça, a gente informaria aí, né, no rito ordinário, mas a ideia não é fazer diluição dos investidores, não. Wesley pergunta, em média, qual o percentual na composição dos ganhos entre ganho de capital e renda? Acho que, Wesley, acho que um bom guidance, acho que tem gerado nos últimos meses a renda de ganho entre 1 e 2 centavos. Então, se a gente está falando de 9 centavos ali, a renda média ali tem sido naquele mês 7 e de 1 a 2 de ganho de capital. É difícil precisar, né? Tem um pouco de momento de mercado, de curva de juros, mas tem rondado esse range. Lembrando que a parte de carrego, né? Então, a gente tem metade do portfólio em CDI, e lógico tem um pouco de defasagem temporal, mas tem sido bastante beneficiado essa parte de carrego puro, né? A gente vê já que o fundo tem aumentado essa renda recorrente, sem ganho de capital, que era um ano atrás era por volta de 5, 6 centavos, agora já está por volta de uns 7, 8. Então, tem beneficiado na veia aí os rendimentos, além dessa volta de permutas aí que pode ocorrer e trazer um upside aí para os rendimentos. O Jorge pergunta também, imagino que há algum guideline para o PL-alvo do fundo, de forma que o fundo fique confortável com as suas operações? Jorge, acho que não tem um número mágico. A gente sempre vai fazer emissão com um pipe interessante. Então, acho que o fundo já tem um porte que podemos originar, fazer operações maiores. Então, que a gente sempre falava até 2 anos atrás. Mas, lógico, vai depender do momento de mercado, um pipeline interessante que agrega ao fundo, igual foi nas últimas emissões. Obrigado a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados do fundo Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias.
Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br. Uma boa tarde a todos.